Boa noite, amigos queridos, amigos de Houston, amigos do Kardec Houston, amigos de Austin, de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, Austrália, o Canadá, Madrid, Argentina, amigos do Brasil, de norte a sul, amigos de Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo. Boa noite, Jales. Vocês todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, um abraço virtual. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Um forte abraço. Nos apresentando, eu sou Fernanda Weinskowski, estou aqui em Houston, represento o Grupo Kardec Houston, e esse nosso convidado de hoje, tão especial, nosso amigo querido e nosso parceiro de trabalho, Adelvair Davi, também mais conhecido como Davi de Jales. É um prazer muito grande, uma honra ter você aqui conosco essa noite. O Davi é de Jales, São Paulo, cidade onde ele nasceu e mora com sua família. É professor na área de ciências exatas e de música erudita, dirigente da USE Regional, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, em Jales, palestrante espírita, educador e um dos fundadores do Grupo Espírita Maria Dolores, grupo querido do coração. Casa Espírita onde ele trabalha como colaborador e tem estado bastante ocupado ultimamente com a pandemia. Mas o mais importante da sua bio, Davi, é essa sua simpatia, essa sua leveza, esse seu carisma e como você fala com esse carinho. Muito obrigada por você estar aqui. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos aqueles que estão conosco nesta noite. É uma grande alegria atender ao teu convite e a honra é nossa, né, por participar do teu grupo, com esse carinho, com esse amor que vocês têm, que é tão bom para nós nesses momentos difíceis, inclusive, que estamos passando, né? Muito obrigado. Um beijo aí no coração de todos. Beijo. Ele vai conversar conosco sobre Joana de Ângeles e a sua magnífica obra na área de psicologia transpessoal, que ela deixou através de Divaldo Franco, da mediunidade de Divaldo Franco. E ele tem conduzido um trabalho há décadas sobre essa obra maravilhosa. E é por isso que nós hoje escolhemos esse tema, porque temos certeza que vamos aprender muito. É uma imensa alegria ter você e os convidados do seu grupo aqui conosco, de Jales, nesse encontro lindo. E, como sempre, nós vamos abrir com uma prece para preparar nossos corações, nosso ambiente para essa live. Então, nesse momento, unindo os nossos corações, visualizando a imagem de Jesus, nosso modelo e guia, buscando a sintonia com os nossos benfeitores. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, nesse aprendizado. Pedimos para que o Pai abra os caminhos da comunicação para que nosso irmão Davi traga a mensagem de acordo com a sua vontade, Pai, de acordo com o seu plano. Que ela encontre em nós solo fértil para que possamos assimilar essas lições, que possamos estar receptivos, que possamos encontrar todas as oportunidades para colocar em prática esse aprendizado, contribuindo não só com aqueles com quem convivemos, mas com o nosso próprio crescimento e com um mundo melhor, ainda que com uma parcela muito pequena. Então, nesse momento, vibramos como um só coração, todos nós, nessa harmonia que nos une, agradecendo ao Pai, mais uma vez, por esse momento. Obrigada, Pai. Abençoe cada lar, cada participante, para que todos nós saiamos daqui desse encontro mais fortes, mais determinados, mais inspirados. Muito obrigada. Que assim seja.
Os nossos convidados gostam de saber de onde vocês estão participando, de que parte do mundo, e a nossa live vai ser vista literalmente nos 4 cantos do mundo, porque já entraram em contato conosco falando, nós vamos ver. Então, por favor, coloquem a cidade de onde vocês estão participando para nós podermos saber. E participem com seus comentários, podem colocar perguntas, e dentro da limitação de tempo, nós iremos fazer as perguntas para o Davi. E nós iniciamos com um pensamento de Joana de Ângeles, do livro Psicologia da Gratidão, esse livro maravilhoso, que diz assim: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. A gratidão possui esse maravilhoso mister de tornar o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Esse livro maravilhoso nos traz bastante aprendizado. E agora nós queremos aprender com você sobre essa obra maravilhosa que nos ilumina e nos ensina tanto. O Davi vai começar fazendo uma apresentação do tema e em seguida nós vamos colocar as perguntas. Meus irmãos queridos, na singeleza dessa nossa fala da noite, não pretendemos falar daquilo que a nossa compreensão não alcance. Nós temos um trabalho com a obra de Joana de Ângeles, né, há muitos anos, no caso de Maria Dolores, por volta aí de mais de 20 anos, e por isso achamos essa obra significativa, sendo ela uma grande contribuição para o nosso crescimento pessoal. Ela foi um acréscimo, sem dúvida, muito significativo para o Espiritismo, no sentido de nos ajudar sublimemente naquilo que nós temos de mais importante para fazer aqui nesse mundo, que é o que nós vamos conversar um pouco hoje, e é também do que fala essa obra. É, nós iríamos apresentar então agora um pouco do quem é Divaldo e quem é Joana, né? Quem são os dois, né, Fernanda? É isso mesmo, né? Nós vamos. Certo, certo, exatamente. Nós precisamos saber primeiro quem é a Joana e quem é o Divaldo e qual o relacionamento entre os dois. Obrigada. Isso. Então, de maneira singela, vamos colocar aqui, né? O Divaldo é aquela pessoa que a maioria de nós já conhece, é aquele médium baiano, né? Humorado, bem humorado, um coração muito querido. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de ter estado com ele durante muitos anos no Feirão Espírita do Rio de Janeiro, que é feito em prol da Mansão do Caminho, lá no Colégio Militar, né? Lugar muito agradável. E esse feirão é lindo, porque vem expositores do Brasil inteiro, do exterior, vão expor lá os seus produtos e todo o dinheiro é revertido para a atividade do Divaldo, né? Então, esse médium querido, né, que é um idealizador da Mansão do Caminho, que nós também conhecemos, né? Uma obra feita em uma área mais ou menos de 78 mil metros quadrados, é uma área imensa, muito grande, né? E ele, juntamente com o Nilson, né, Nilson de Souza Pereira, fundou essa obra aí por volta de 1952, né? A Casa do Caminho é o nome que eles deram para homenagear os primeiros cristãos, né? Então a Mansão do Caminho tem essa ligação com a Casa do Caminho dos primeiros cristãos, né? Em mais de 40 anos, mais ou menos, né? Cerca de 680 crianças e jovens residiram, né, nesses lares, né, nessas casas lares, né, nesses lugares que são verdadeiros lares para essas pessoas, ali recebendo a orientação, recebendo a orientação cristã, espírita, né, e são lares chamados lares família, que o Divaldo, né, e o Nilson, eles construíram e ali
fizeram essa obra maravilhosa. E eles se conheceram, né, em agosto, mais ou menos, de 1945, quando o Divaldo ele dava aulas de datilografia numa escola chamada Nossa Senhora do Carmo, né, e lá uma grande amizade nasceu, em bases de fraternidade espiritual, porque não eram simplesmente uma amizade como muitas vezes as nossas, né, que são fugidias, né, mas uma amizade de profundo compromisso, né, aquele compromisso quando pessoas se encontram porque tem um projeto junto para realizar aqui na Terra, e o Nilson e o Divaldo tinham esse trabalho, né. Então lá na mansão são desenvolvidas atividades socioeducativas, né, como enxovais, creches e pré-escola, ensino fundamental e uma série de coisas que ficaríamos aqui muito tempo falando sobre isso, né? E o Divaldo, que é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, ele é considerado um verdadeiro apóstolo da doutrina espírita. Nos seus mais de 90 anos, a maioria desse tempo todo é dedicado e foi dedicado ao Espiritismo, à doutrina espírita. Então esse é o nosso querido Divaldo, de uma maneira muito rápida e simples, né? Para a gente ter uma ideia, é médium, psicógrafo, né, de várias faculdades, tal, que tem esse trabalho maravilhoso que nós focamos aqui, que é a Mansão do Caminho, né? E a Joana de Ângeles é um espírito que vem nas estradas dos séculos, marcando suas encarnações como missionária. Ela foi missionária em várias suas encarnações, né? Claro que nós não vamos aprofundar cada uma delas, porque não daria aqui hoje, né? Apenas citar algumas para a gente ter uma ideia da grandeza desse espírito, né? Ela foi, por exemplo, Joana de Cusa, a consorte, né, de Cusa, um intendente de Antipas, que vivia numa dificuldade muito grande no seu lar, né? Por isso ela passou a seguir e ouvir Jesus. Apaixonou-se pelas suas lições e ouviu de Jesus que ela deveria servir no seu lar, voltar para casa e não seguir Jesus, servir lá no lar dela. E ela fez isso. E quando o Cusa desencarnou, ela tinha um filho já, né? Ela realmente se dedicou aos serviços subalternos para dar coisas mínimas para o seu filho. À medida que ele foi crescendo, ela foi envelhecendo e foi levada então ao círculo do martírio. Quando no círculo do martírio, e o seu filho já era já grande, né? Ela, na hora de ser executada, diz Humberto Campos, ela é convidada a abjurar. E ali a grandeza do espírito, né? O filho também chorando, mãe, abjura, mãe, abjura. Imagina o seu filho, né? Olhando para você e falando, mãe, salva-nos a nós dois, né? Você é a única que pode me salvar. E ela olha para ele e dá aquela célebre resposta, que ecoa no tempo até hoje, como um grito de bravura e de força para todos nós que vencemos, que lutamos contra as dificuldades das nossas próprias vidas, né? Ela diz, cala-te, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, naquele momento, ela sela ali, né, a sua vida, a vida também do seu filho, né? Ela reaparece, né, no século XVII, em 1651, na pequena cidade de São Miguel Nepanta, né, ou Nefanta, não sei como se pronuncia, como Joana de Asbarre e Ramírez, né, de Santillana, quando então ela, aos 12 anos, já sabia latim, português e até uma língua indígena. Ela era sedenta por conhecimento, né, por querer saber das coisas, era um espírito que trazia uma sede de saber muito grande. E aí ela entra para um determinado convento, né, para o convento da Ordem de São Jerônimo, né, e lá ela se torna, então, a Sórum Juana Inês de la Cruz. Né. Desse meio aí, o Marquês de Mancera, ele querendo criar uma corte brilhante na tradição europeia, convidou a menina, antes dela entrar para o convento, né, com 13 anos, para ser dama de companhia da sua mulher, porque reconhecia nela um espírito que tinha muita grandeza, né, e ele não sabia. E aí ela se torna, então, ordenando-se como Sor Juanilés de la Cruz, né. Passados 66 anos, ela regressa à pátria, da pátria, na pátria espiritual, ela retorna na Bahia, na cidade de Salvador, em 1761, como Joana Angélica.
Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana, com o nome de soro Joana Inês de Jesus. Em 1815, ela se torna, então, abadesa, né? Uma, uma coisa interessante também que marca a passagem da Joana, né, é que na metade do século XIX, quando as potências dos céus se abalaram em um movimento de renovação, alastrando-se pela América e pela Europa, né, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade. E tem duas mensagens, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, né, assinada por um Espírito amigo. Uma é a paciência e a outra é dar-se-á àquele que tem. Essas duas mensagens estão assinadas lá por ela, por esse Espírito amigo, que, segundo a biografia, é Joana de Ângeles, né? Esse espírito maravilhoso que tem aí esse trabalho abençoado. E conforme a sua biografia, ela alguns personagens muito importantes, como você mencionou já um aí, no passado, ela encarnou como personagem importante. Você podia dar alguns exemplos? Você já deu Joana Angélica, né? E há alguns outros importantes que nós poderíamos saber? Olha, mais uma que também nós encontramos na biografia foi como Clara de Assis, né? Como na época de Francisco de Assis, né? Como Clara de Assis também, esse espírito missionário que junto com Francisco de Assis dirigiu essa obra de amor que ficou para a humanidade até hoje, né? Acredito que E, essas personagens dá para a gente ter uma ideia da grandeza desse espírito, né? E teria outras ali, mas a gente ficaria muito tempo falando dela nesse sentido, né? Que, que é muito interessante. E essa dela assinar duas mensagens na obra, da codificação, né, participando da equipe do Espírito de Verdade, é uma coisa impressionante para o nosso entendimento, né? Bom que esse Espírito colaborou e até na codificação. Daí a gente entender a grandeza da sua obra, né, e tudo aquilo que ela nos deixa aí como obra, que nós vamos conversar um pouquinho hoje também. Assis, né? O corpo dela está lá em exposição, preservado, de Clara de Assis. Você visita, você vê. Existe um ato de heroísmo, né, de uma das vidas dela que ficou registrado nas páginas da história do estado da Bahia. Né? Você quer falar sobre esse ato? Sim. Então ela se destacou na luta pela independência do Brasil, né? E no dia 20 de 2 de 1822, ela enfrentou os combatentes portugueses que lutavam contra os brasileiros pela independência. Ela percebeu que havia muitos excessos que eles estavam cometendo ali nas redondezas do convento, né? Ficou muito preocupada que ao invadirem o convento eles pudessem molestar a castidade das monjas, né, que estavam ali. E ela então, enquanto ela implementa uma fuga para elas, ela se coloca de braços abertos no segundo portão do convento e diz a eles que eles não iriam entrar, né? E aí ela é morta a, a, a baionetas, né, por várias petadas de baionetas diretamente no coração, enquanto ela dizia uma frase que também ficou registrada na história assim: para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. Então, ou seja, ela foi executada ali na entrada do próprio convento, no segundo portão do convento, ficando isso registrado nas páginas da história da Bahia, no tempo da independência, né? E ela se manifesta ao Divaldo em 5 de dezembro de 1945, mais tarde identificando-se então como Joana de Ângeles, né? Tem toda uma história do nome dela que a gente é longo também, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas ela se apresenta a ele nessa época, em 1945, então, quando ele toma conhecimento de que ela seria, ou que ela era, né? Porque ela já o acompanhava, ela era a sua mentora. E aí começou o trabalho deles, então, né? Ela começou a ditar
essa obra através do Divaldo? Foi aí que começou, então? Então, através da mediunidade do Divaldo, né, ela tem escrito obras ricas em ensinamentos, né, verdadeiros tratados de saúde mental, né, como uma terapia que busca unir o Evangelho de Jesus à codificação de Allan Kardec. Né? Isso em toda a obra dela, né, falando aqui na obra em geral. Ela usa muito assim, o trabalho focado na mensagem de Jesus, porque se nós pegarmos todas as obras dela, todas, unanimemente, nós vamos encontrar lá ela apresentando Jesus como modelo e guia para todas as ações humanas, para todas as soluções, né? Desdobrando os seus ensinamentos dentro da obra e acrescentando a sua interpretação psicológica, né? Mas antes disso, a interpretação psicológica, desde a primeira obra psicografada pelo Divaldo, ela vem preparando e elaborando questionamentos e apresentando caminhos para auxiliar o homem a reconhecer e a solucionar os seus dramas. Então, desde a primeira obra, né, ela vem trabalhando essas ideias, onde ela foi fazendo uma construção para depois culminar numa obra que nós vamos falar daqui a pouco, muito importante, que tem um teor assim, um teor muito importante e necessário para todos nós, no sentido de que se a gente quer que a nossa reencarnação tenha êxito mesmo, que nada mais é do que a aplicação da essência da doutrina espírita, resgatando a essência da mensagem de Jesus também, né, aliando uma a outra, fazendo aí uma ponte muito bonita entre a psicologia tradicional, a psicologia dos ancestrais, né, de todos os pensadores, com o pensamento de Jesus e a doutrina de Allan Kardec. Ela vai fazendo todo esse trabalho, essa, essa costura muito bonita, muito bela, esse bordado lindo, dando um entendimento naquilo onde a psicologia se detém, ela continua. Onde a ciência se detém, a ciência humana, né, que está restrita ao cérebro, aquela coisa toda ali da fisiologia, ela vai além, ela avança e traz para a gente aí todo um manancial de informações que o ser humano pode buscar para entender-se, né? Que é o que nós vamos conversar então daqui a pouquinho. E ela então, na sua obra magnífica desde o início, e destacamos aqui agora a obra Garimpo de Amor, né? Onde ela diz assim: é necessário aprender a se amar e a amar também, porquanto o amor também se aprende. Olha só, primeira vez que nós ouvimos isso, que o amor se aprende, né? Que o amor pode ser aprendido. Precisamos aprender a conjugar o verbo amor na vida, ela diz. Ou seja, esse verbo que nós vamos aprender não só ali na língua, né? A gente conjugar o verbo, mas conjugar ele na vida, que é o difícil, né? Onde nós vamos aprender a fazer isso. Nós somos resistentes, ela diz nessa obra. Nós queremos mudar os outros, mas raramente temos o foco para mudar a nós mesmos. Nós não temos essa disposição de amar assim imediatamente. Me recordo agora de uma pessoa, como há um tempo atrás nos disse, né, muito pesarosa, que não amava a mãe. E ela trazia uma culpa muito grande com isso. Amar o outro, né? E aí ela foi descobrindo com o conhecimento espírita que o amor não se inventa, o amor se constrói, que é o que a Joana Diante está dizendo. Nós precisamos aprender a amar. Ela tem uma história negativa, uma história difícil com essa mãe, com esse espírito, e as duas estão agora numa encarnação onde ela vai aprender a amar a mãe. Porque isso que ela fala, amar-se e amar o outro. É uma coisa que nós vamos aprender. E ela dizia assim, nós nos perguntamos, mas o que você faz, né, em relação a essa dificuldade com a sua mãe? Ela disse, eu a respeito, eu cuido dela, eu atendo todas as necessidades dela, eu faço todo o carinho que eu posso para ela, eu faço assim, me desdobro o máximo que eu posso. E você acha ruim isso? Ela disse, não, eu só não tenho sentimento, eu não tenho amor, eu não sinto aquele arroubo de sentimento, aquela coisa que me impulsiona para minha mãe. Eu disse, então não tem problema, as coisas está certo, é isso mesmo. Isso que você está fazendo é a plantação, né,
que você está fazendo para um dia colher o sentimento verdadeiro que vai existir entre vocês, que é o amor. Você está plantando, está aprendendo a amar, né? Então nós passamos, segundo a Joana, a vida procurando uma pessoa que corresponda aos nossos anseios de amor, mas não nos candidatamos a ser aqueles que doam, que acolhem e que amparam. Quase nunca fazemos isso. A gente fica buscando anseios, né? Atender os nossos anseios. Nossa, como eu gostaria de encontrar uma pessoa que atendesse às minhas expectativas, que eu pudesse me realizar afetivamente, né? Que eu pudesse realmente ganhar aí dentro do afeto, né? Há pessoas que dizem assim, eu me casei com uma pessoa, ganhei a minha vida, porque essa pessoa é tudo o que eu esperava, tudo o que eu penso, né? Mas a Joana diz, ela vem dizendo já desde o garimpo de amor, né? Ela vem construindo agora o pensamento que vai culminar depois numa série, numa obra que nós vamos falar, que já é os primórdios dessa obra, ensinando a gente a olhar para a gente, olha, o amor se aprende, é importante que você trabalhe o amor, né? Aí a pessoa fala assim, mas e se o outro me enganar? E se eu me dedicar à pessoa e essa pessoa me enganar, me trair, fizer alguma coisa que não corresponder aos meus anseios? Ela diz, o problema do mal é sempre de quem faz. Quem amou, ganhou. Porque se eu amei, eu cresci. Eu sou uma pessoa diferente. Eu ampliei os meus horizontes de percepção da vida. Todo aquele que se dedica a alguém ou à causa do amor, ele amplia os seus horizontes. Isso é bom para quem ama. Por isso que ela diz, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado, né? Então ela já vem preparando o nosso pensamento nessa obra, e outras até que chegar na série que nós vamos comentar daqui a pouco, para que a gente consiga aprender. Tem mais uma questãozinha ainda aqui, que eu gostaria de falar, onde ela diz assim, que o amor que se oferece, o amor que se deve oferecer ao próximo, é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena da afetividade. Aquele que torna, aquele sentimento que torna o homem melhor, que o liga à sua essência. Então, olha só, ela já estava preparando as ideias que ela iria desenvolver depois, nas obras subsequentes, chamando-nos a atenção para o foco no alto amor, o amor a si mesmo, esse amor transcendente, esse amor essência, que a gente aprende, meus irmãos, né? A gente aprende. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu sou uma pedra, eu acho que eu não sinto nada por ninguém. Eu disse assim, como não? Você não se casou? Sim. Você não tem filhos? Tenho uma família linda. Você admitiria em deixar partir qualquer um dos seus filhos nesse momento? Ele, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não sei viver sem eles. Eu não sei viver sem a minha família. Então, alguém que diz que não sabe viver sem a sua família e diz que não sente nada, que é uma pedra, que não sente amor, claro que sente amor. É que misturado aos nossos sentimentos estão os nossos conflitos. Nossos melhores sentimentos estão misturados aos conflitos. E os conflitos nos confundem, fazendo muita vez que, por despreparo, a gente prefira vivenciar as experiências amargas que o conflito nos oferece, deixando de viver os sentimentos verdadeiros que nós já possuímos. Esses afetos, esses amores, essa entrega que muitas vezes acontece também na caridade, quando nós começamos a desprender para além das fronteiras da nossa vida, né? E chegamos até o próximo. Então, nessa obra, ela está começando a nos dizer, olha, não tem como amar os outros sem amar a si mesmo, né? Então, cada um tem o seu jeito. Por isso que tem Fernanda, tem uma forma que as pessoas dizem, né, que é um ditado que diz assim, cada um tem o seu jeito de amar. É verdade. Isso é uma verdade. Porque a gente aprende e desenvolve conforme a capacidade que tem. Aquele amor ágape, aquele amor sublime que nós teremos, isso é uma construção de milênios, não é para agora. Mas a gente já pode ser muito feliz com esse amor que a gente aprender já a desenvolver agora, nesse momento. Então, nesse livro Garimpos de Amor, né, ela começa já nos abrindo esse leque do foco
para o olhar, que é uma das coisas que a Joana faz muito bem. Ela pega a gente, o rosto da gente, faz assim, ó, olha para você. Ela tira o olhar da gente de qualquer lugar e faz a gente olhar para a gente. Olha aqui no espelho, né? Dá uma olhada para você. Veja quem você é, veja os teus sentimentos. Né? Isso é muito interessante. Desculpa se eu me alonguei aí nessa explicação da Joana. É uma ótima notícia saber que nós podemos aprender a amar, porque, como você falou, algumas pessoas realmente são, parece que tem uma pedra. E hoje eu estava lendo uma frase: em vez de buscar o amor, busque a vida, e a vida vai te trazer o amor. Porque muitas pessoas ficam nessa posição, né? Ah, eu quero encontrar uma pessoa que me faça feliz. Faça alguém feliz e aí você vai receber a felicidade de volta. E a Joana fala muito isso nas obras dela. Então, agora você pode compartilhar conosco quais são os livros dessa obra, da, do foco psicológico dela, falar sobre essa série psicológica. Vamos, antes da gente falar os livros em si, vamos falar um pouco do que é a série psicológica, né? E a gente vai depois trabalhar algumas ideias de alguns dos livros que estão presentes em todas as obras dela, né? São 16 livros que começaram em 1989 e o último foi a Psicologia da Gratidão em 2011, né? Essa é a série psicológica, né? Nós temos outras obras aí que não é da série psicológica. Mas é curioso que toda a obra dela tem o foco no autoentendimento, na procura do si, né, do entendimento. E há pessoas que dizem, inclusive, mas eu acho Joana de Anjos, a série psicológica, muito difícil. Né? É que a série psicológica é uma linguagem para a alma. E não dá para a gente, se a gente for fazer como nós fazemos com um romance, ou com um livro de pergunta e resposta, não vai funcionar. Nós temos que estudar. Tomar essa obra, uma por uma, estudar. Em cada parágrafo tem uma riqueza muito grande. Vamos pegar um dicionário. Hoje nós temos o Google para pegar a significação de vários termos, a gente pode buscar, né? Porque ela escreve para a alma, e há palavras que não dá para mudar, é aquela ali que se encaixa ali, pronto. Né? Então nós devemos estudar. Então é uma obra, em primeiro lugar, uma obra de autocura, de autovigilância, de crescimento interior. Ela contém propostas de conduta para o ser humano, frente a si mesmo e frente ao próximo. Ela ajuda a dirimir os conflitos da existência, os conflitos da alma. Então, esse é o objetivo principal dessa obra, né? De autocura, uma obra de conduta, de comportamento. Como é que ela nasceu? Então, numa entrevista em Nova York, uma repórter, mais ou menos, se eu não me engano, a data que eu consegui foi 13/5/2000, uma pessoa pergunta ao Divaldo, quais seus sonhos, suas expectativas, o que você almeja realizar? Isso em 2000, né? O Divaldo disse assim, Joana disse que queria me convidar para escrever uma série de livros que ela ambicionava seriam de grande utilidade para o movimento espírita. Por 50 anos ela esteve estudando psicanálise, psicologia e psiquiatria no mundo espiritual. Divaldo respondendo para a pessoa. 50 anos antes da série psicológica, Joana de Anjos estudou psicologia, psicanálise e psiquiatria no mundo espiritual. Desejava fazer uma ponte entre a psicologia da quarta força, a psicologia contemporânea, com o espiritismo, numa linguagem, né, como ela diz, compatível com as necessidades do pensamento filosófico deste momento, do que nós estamos vivendo agora, na atualidade. Né? Trazer isso para a atualidade. Iniciando, então, com o livro Jesus e a Atualidade. Então, ela começa, segundo o Divaldo, com essa obra, fundamentado naquela pergunta que Jesus faz. Tu crês que eu posso te curar? Ou o que desejas de mim? Né? Mostrando-nos que enquanto não nos descobrimos, sempre tatearemos nas sombras,
Assim nasce a obra psicológica, que seria composta por 16 livros, começando em 1989 até 2011, né? Depois, se vocês quiserem, a gente diz todas elas, né? Elas têm uma série. Mas, olha só, então, em Jesus e Atualidade, então, Joana chega e diz, olha, temos um trabalho para oferecer aqui. Esse trabalho é um trabalho que vai auxiliar o homem a buscar a sua autocura, né? Vai mudar o seu comportamento, mudar a sua diretriz de vida. Por isso que ele pergunta, tu crês que eu posso te curar? Você tem consciência do que você está me pedindo? Jesus está dizendo para a pessoa. Mesma coisa quando nós procuramos em oração, muitas vezes, e diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a prece, que às vezes nós fazemos preces que não têm cabimento, preces que não têm sentido. E Deus não atende, é claro, aquilo, porque nem nós entendemos por que a gente está pedindo aquilo, e aquilo é nocivo para nós, né? Então, a Joana, ela vem dizer que Jesus dá a primeira lição de autodescobrimento para as pessoas naquele momento. Tu crês que eu posso te curar? É magnífico. Esse é um dos pontos de toda a obra dela. Fazer-nos perguntas, que a gente se faça perguntas, que a gente se questione a respeito do que está nos acontecendo em cada momento da nossa vida. Né? Tu crês que eu posso te curar? Você tem mesmo consciência de que você está me pedindo? Sim, Senhor, eu tenho. Então estás curado. Então você está consciente, então você está curado, está procurando a cura, né? Então aí nasce. E, e é nesse sentido, então, que nós vamos percebendo a obra de Joana de Ângeles como esse manancial, né, para nós buscarmos esse autoentendimento, buscarmos essa conscientização, esse acordar que Jesus fazia quando ele questionava quem lhe pedia a cura. Né? Quantas vezes as pessoas pediam a ele, Senhor, me cura. Ele disse, tu queres? Sim, Senhor, eu quero. Então já estás curado. Se você tem consciência do que você quer, você já está curado. O grande problema nosso, segundo ela, que deu origem também ao pensamento da série psicológica, é que na maioria das vezes nós não sabemos o que nós queremos para a nossa vida. Não sabemos. Nós não sabemos, a gente reclama da vida, reclama das pessoas, mas não sabemos o que nós queremos. Não temos consciência de nós mesmos, dos nossos sentimentos em relação à vida que nós estamos vivendo. Né? Então, isso tudo ela vai trabalhar na sua obra. Nós temos trabalhado ao longo desses anos essas ideias, esses questionamentos, e muitos terapeutas, durante as aulas, né, depois das aulas, chegam e nos procuram e dizem assim, Davi, a partir de agora eu tenho certeza que o meu entendimento em relação aos meus pacientes vão ser completamente diferente. É como se acendesse uma luz dentro do trabalho que eu estou desenvolvendo, a pessoa dizia. Porque a gente acrescenta um outro elemento, né? O elemento espiritual, que não é considerado na maioria das escolas psicológicas. Né? A alma, o ser espiritual não é considerado. É a mente, né? No contexto aí, as coisas, né? Muitas vezes os níveis considerados é o físico, mental e emocional. O espiritual não é considerado. Ele é desprezado. Né? Então, só para concluirmos aqui sobre essa primeira introdução, né, a série psicológica nos auxilia, então, a ampliar o quê? O olhar. Por quê? Porque ela faz uma ponte entre os notáveis estudos do passado, oferecendo-nos a doutrina espírita como resposta para onde a psicologia tradicional se detém, onde a ciência se detém. Ela oferece o espiritismo, na ótica que ela apresenta, que é a ótica da psicologia transpessoal, que é a psicologia da quarta força. Né? Qual é a quarta força? O espiritual. Né? Os níveis conhecidos eram o físico, mental e emocional. Aí acrescentou-se o espiritual. Quando você acrescenta o espiritual, nós entramos na psicologia, então, transpessoal, aquela que transcende a pessoalidade, a persona, né? a questão só da fisiologia, do corpo. Partimos para uma outra
para um outro agente responsável pelos transtornos e pelas vivências que nós temos aqui na Terra. Gabi, você mencionou aí o autodescobrimento. E nós trabalhamos bastante, os espíritas têm a referência, né? Santo Agostinho pergunta mais especificamente 919, do autoconhecimento. Quais são os passos para esse autodescobrimento que você mencionou que ela propõe? Bom, o autodescobrimento, ele é a percepção da riqueza do nosso mundo interior, né? Aquela percepção que nós vamos ter de nós, dessa riqueza que nós somos interiormente, de toda a grandeza que somos, a fim de que possamos realizar aquilo que nos propomos fazer nesse mundo, a fim de sairmos das ilusões onde nós nos encontramos, né? Então, em primeiro plano é isso, é essa percepção que nós passamos a ter de nós mesmos, da beleza, da grandeza que somos, desse ser eterno, né? Criado por Deus com uma capacidade infinita. Jesus chegou a dizer que nós somos deuses. Vós sois deuses, já foi dito isso, ele disse. Ou seja, vocês têm um potencial infinito. Por que estão tão limitados, né? Ele olhava, né? Teve um momento que ele chegou a dizer assim: raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Ou seja, quando será que vocês vão entender? Quando vocês vão acordar que vocês têm um potencial riquíssimo, íntimo, de uma grandeza que vocês não suspeitam, né? Isso que ele estava querendo dizer. Então, as questões da vida, elas naturalmente vão nos fazendo que a gente se perca de nós mesmos. Nós chegamos na Terra, ficamos distraídos com uma série de coisas e não quase nunca atendemos à finalidade principal que nos trouxe à Terra. Olha só que interessante. É muito difícil a gente chegar no mundo espiritual e dizer, nossa, eu trabalhei mesmo pelo objetivo que me levou à Terra. Porque nós ficamos distraídos. E uma vez nós estávamos fazendo um seminário e o Espírito Maria Dolores, com sua bondade, com seu amor, nos disse que essas distrações são semelhantes ao seguinte: é como se a gente olhasse para frente, tivesse uma estrada para percorrer, um caminho de vários quilômetros. A gente caminhasse um pouco e de repente, eu vou me sentar. Sentasse e dormisse, adormecesse. E sonhasse que tinha percorrido o caminho, que tinha percorrido todo o caminho, chegado ao objetivo final. Aí de repente acorda e percebe que não saiu do lugar. É mais ou menos isso que nós fazemos, disse a benfeitora. Como nós não temos uma percepção global da nossa vida, nós somos, geralmente focamos em uma área da nossa existência, em alguma coisa, e ficamos ali, né? Batendo naquilo, e nós esquecemos que nós precisamos observar a nossa vida como um todo. O que é que está nos acontecendo nesse momento? O que é que está nos acontecendo como mente, como pensamentos, como sentimento em torno de nós? Como nós estamos vivendo a nossa vida? E será que nós estamos percebendo isso? Porque se nós não estivermos percebendo, é como se nós estivéssemos dormindo. E depois acordarmos e ver se percebemos que não caminhamos, né? Então ela apresenta o que o Jung chama de processo de individuação. Ou seja, o aprender a nos conhecer. Aí vamos tendo muitas surpresas nesse processo de autodescobrimento. À medida que a gente vai prestando mais atenção na gente, a gente vai tendo surpresas nos dois sentidos. Porque geralmente a gente se atenta para alguma coisa que vai dentro de nós quando alguém denuncia. Nos dois sentidos. De repente alguém chega para você e fala assim: nossa, eu te acho uma pessoa muito generosa. Nossa, você é uma pessoa generosa. Mas por que eu sou generoso? Olha, naquele ato lá eu senti que o teu coração estava presente. E a gente não tinha se dado conta de que estava fazendo alguma coisa com o coração. Por outro lado, alguém chega e diz assim: você é muito egoísta. Que coisa horrível isso que você está fazendo. Isso é egoísmo. Não, não é egoísmo, não. É porque eu preciso disso para isso, para aquilo.
É um direito meu, eu tenho que conquistar assim, eu tenho que fazer daquele jeito. Não, isso é egoísmo, você não está pensando nas pessoas. E aí a gente para e fala, meu Deus, é egoísmo mesmo. Nossa, eu devia ter prestado mais atenção, que eu estava passando por cima das pessoas, que eu estava desconsiderando as pessoas em meu benefício. Então essa percepção é o autodescobrimento, essa percepção da gente olhar para a gente e entender o que está se passando dentro de nós, no nosso pensamento e no nosso sentimento. E aí a gente vai acordando para a vida. E aí ela fala uma coisa, Fernanda, que eu acho lindo. Ela diz assim, descobrir-se é levantar o véu. É o início de tudo. Nós, é nos livrarmos de todo o artificialismo, aquilo que nos cobre, que é muito diferente daquilo que nós somos. Muitas vezes nós criamos coisas para conviver com os outros, nós criamos um perfil que a gente mostra que não é verdadeiro, né? E às vezes as pessoas convencem a gente de alguma coisa também que a gente não é. A sociedade. O que a gente faz? A gente fica vivendo esse artificialismo. Então ela fala assim: quem propõe se descobrir começa a levantar o véu, começa a perceber quem verdadeiramente é, né? A princípio. Aí ela diz assim: isso é o descobrir-se. Aí ela fala assim: o conhecer é aprofundar-se nesse processo. É você mergulhar, querer saber detalhes. Mas espera aí, se eu sou egoísta, por que eu sou egoísta? O que acontece comigo? O que eu tenho, o que eu não tenho, o que me leva a ser egoísta? Olha que interessante. E aí a gente faz uma viagem para dentro e vai descobrindo as razões, não para julgar-se, nem para se condenar, para achar que é um monstro, né? Para achar que é uma coisa ruim, não. É porque nessa autodescoberta a gente vai deixando de ser artificial, deixando de carregar um peso nos ombros daquilo que a gente não é, que pesa tanto para a gente representar que a gente não tem ideia. Eu me lembro de uma amiga no meu trabalho, uma vez ela disse assim, eu estou dizendo porque ela não vai se importar, ela vai até gostar que eu use o exemplo. Ela me disse assim uma vez, Davi, olha, ter ouvido do meu marido uma coisa me ajudou tanto, eu chorei 2 dias, porque ele falou uma coisa que eu não queria ouvir. Aí eu chorei 2 dias. Só que depois, eu comecei a olhar para mim mesma e falar, né, vou usar um nome fictício, Maria, será que ele não está certo mesmo? E não é que ele estava, eu percebi, ele estava certo mesmo. Ele tinha razão. E aí eu me livrei de um peso enorme, porque eu estava carregando uma imagem de alguma coisa que eu não era, e ainda não estava convencendo ninguém. Estava fazendo um papel ridículo, porque as pessoas não estavam me vendo daquele jeito. E aí eu me aliviei, porque eu pude ser agora quem eu sou. E ainda me vigiar para não fazer aquilo que eu não deva e nem ferir ninguém. Então, a Joana incentiva a gente a fazer uma pergunta, então, quando a gente olhar para dentro. Se eu não sou isso que eu represento, quem eu sou, então? E ela diz que a gente pode, inclusive, treinar a meditação para isso. Escolher um horário do dia, sentar-se confortavelmente, fechar os olhos, fazer uma prece. Na prece, dizer assim: bons espíritos, meu anjo guardião, ajudem-me a responder às perguntas que eu vou fazer. E em seguida, faça a pergunta. Pode ser direta ou pode ser uma pergunta genérica. Quem sou eu? E ela diz, depois de alguns minutos, se a resposta não veio, encerre e retome no dia seguinte. Vai chegar um momento que você vai ouvir a resposta. Quem sou eu? E aí você vai ouvir. Pode ser que agrade, pode ser que não agrade. Pode ser que seja num assunto específico, é claro, né? A gente pode perguntar sobre algo específico. Isso é uma receita de Joana. E aí, quando a gente descobriu e aceitou, fazer uma outra pergunta. E agora? O que é que eu devo fazer para ser uma pessoa diferente, para mudar isso? Insista, naturalmente virá a resposta. Né? Então é interessante isso, né?
que a gente vai se autodescobrindo, né? E no livro O Homem Integral, ela fala assim: o grande desafio do homem contemporâneo é o seu autodescobrimento. Olha só, é um grande desafio, não é um desafio qualquer. Não apenas a identificação de suas necessidades, mas principalmente de sua realidade. Não é aquilo, a gente está acostumado a fazer inventário daquilo que não agrada a gente e daquilo que a gente quer construir na vida, né? Mas raramente faz uma lista, né, da realidade, uma lista realmente da realidade, não só de necessidades. Como eu estava comentando agora, a gente estava comentando quem sou eu, né? Quem sou eu dentro desse contexto, dessa esfera de, de, de percepção que eu estou aprendendo a ter de mim? Quem sou eu? Ela, ela, ela diz que a gente não foi educado para isso, porque a cultura ocidental tem um hábito da culpa, diferente da oriental, onde a pessoa avalia-se constantemente em meditação para cada dia ser um pouco melhor do que ela é. Na nossa cultura, a gente tem a cultura do pecado, a cultura da culpa, né? Da minha culpa, minha máxima culpa, e aquela coisa, né, que vem aí da ancestralidade religiosa, teve o seu papel, teve a sua função, mas hoje não é mais crível isso, né? Da gente trabalhar as questões da culpa. Mas a Joana chama a gente para consciência, né? Porque Deus não condena. Para que a gente vai ter, que a gente precisa buscar Deus para fazer da nossa prece um confessionário? Nós não temos que usar a nossa prece como um confessionário. Nós temos que usar a nossa prece para fazer uma conversa com Deus. Objetivando, ensina-nos ela a saber a respeito de nós. Senhor, meu Deus, me ajuda a identificar as minhas mazelas para que eu possa corrigi-las. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que você orar assim, seguramente você vai ser atendido. Alguém virá ao teu ouvido e na acústica da tua alma vai te falar. Você vai escutar por outros meios, é claro, não como uma voz, né? Mas você vai ouvir através de um pensamento. Olha, Davi, é preciso modificar isso. Vem cenas na cabeça da gente, fatos, situações que a gente viveu, vem na cabeça da gente. A gente pode testar isso. A gente não deve jamais usar a prece como um confessionário. Deus não quer que a gente se confesse para Ele. Não é essa a função. Porque Ele não condena, não absolve, não é? Deus não condena, Deus não absolve. As suas leis são perfeitas, elas estão em nós. A maneira como nós agimos, como nós geramos uma consequência e estamos dentro dessas consequências. Então, Deus não condena ninguém. É um Pai amoroso. Tudo que pedides ao Pai, Ele vos dará. Mas Jesus não está falando de coisa material. Ele está falando em relação a gente se entender com Deus, a gente se religar ao Pai, que é o que a Joana coloca na sua obra. A obra psicológica é também uma obra de religar, de nos ligar à essência divina que existe em nós. O autoconhecimento. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou me aproximando de Deus. Porque eu vou me aproximando da minha essência. Não adianta passar uma vida iludido, né? Ou impondo a nossa personalidade goela abaixo das pessoas, sem fazer uma avaliação e uma mudança, e querer ser feliz, né? Não tem como nós conseguirmos fazer isso, né? Então nós temos aspirações que são legítimas e reais, que vigem no nosso cotidiano, e nós temos que tomar cuidado e avaliá-las. Santo Agostinho faz isso, né? No, é, no Livro dos Espíritos, ele coloca lá nas suas observações que a gente deve fazer perguntas a si mesmo. Como foi o meu dia? Eu feri alguém? Eu deixei de fazer alguma coisa para alguém? Eu fiz todo o bem que eu podia? Né? Eu tenho alguma coisa contra alguém? Alguém tem alguma coisa contra mim? Não temais multiplicar essas perguntas, diz ele. Olha só. E o sublime da Joana é que ela dá o caminho para a gente fazer isso. Porque quando nós vamos estudando a obra dela, a gente vai fazendo uma avaliação sem perceber. Porque quando a gente entende o conceito, está olhando para si.
Quando eu vejo estampado o conceito na obra, e eu compreendo esse conceito, o que eu fiz? Olhei no espelho. Mas num espelho íntimo. Olhei para dentro. Por isso que muita gente rejeita o estudo da obra da série psicológica. Fala que é difícil, que não dá para entender. Só que é engraçado, né? A gente estuda línguas, né? A gente aprende uma língua diferente, que a gente nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, não tem a menor ideia de como funciona a gramática, a estrutura da língua. No caso da música, né? A música tem uma estrutura toda, uma parte simples, mas uma parte complexa, e a gente aprende. A gente olha para uma obra dessa e fala, é muito difícil. Sabe por que a gente fala isso? Porque a obra fala para a nossa alma, é uma linguagem da alma, e não é um lugar para onde a gente quer olhar. Né? Então, olha só, a obra psicológica faz isso, ela resgata essa necessidade da gente olhar para dentro, dessa avaliação diária, cotidiana. O ideal é depois de cada fato, inclusive, se a gente pudesse fazer. Vivenciou uma experiência? Perguntar, como foi a minha atuação nessa experiência? Né? Eu fiz um trabalho, fiz alguma coisa, como foi? Para que a gente retire o substrato, retire a essência daquilo que a gente viveu. E cada vez que eu compreendo como eu fiz alguma coisa, mais eu compreendo a respeito de mim mesmo. Então, não adianta a gente usar a prece para fazer um inventário de lamentações e dores, ou como um confessionário. Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu não sou perfeito lá, eu andei fazendo lá umas coisas e tal. Não é isso que Deus quer saber. Né? Meu Pai Celeste, ajuda-me a identificar os meus erros. Coloca junto a mim os bons espíritos para que eles me fortaleçam. Que no momento da minha ação eu esteja plenamente consciente. Para que eu tenha realmente no meu livre-arbítrio a opção de não me enganar. Então isso Deus escuta. E Ele envia o auxílio, né? A pessoa fala assim, ah, Senhor, ah, Pai Celeste, eu não valho nada, ah, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu isso. Como se Deus não soubesse tudo isso, né? O Criador sabe quem a gente é, Ele sabe. Não dizer para Ele, falar assim, Senhor, eu não presto. Ele olha e fala assim, tá bom, meu filho, mas o que você quer fazer para prestar? O que você quer fazer para mudar isso? Né? Então, quando nós tomamos a obra maravilhosa, que é a obra psicológica, a série psicológica, e nós vamos olhando parágrafo por parágrafo, nós vamos nos identificando com a obra, e vamos olhando o que é a obra de Joana de Anjos, um olhar para dentro. A obra não nos joga para fora, ela joga-nos para dentro, e a gente é obrigado a fazer a avaliação de quê? De sentimento, de pensamento, de atitudes. Somos levados a essas avaliações em cada parágrafo que nós vamos encontrando ali na obra. Então, é como se tivessem três passos assim, para o nosso progresso. Seria a autoobservação, o autoconhecimento e a autotransformação, porque o autoconhecimento sem ação, a gente não vai progredir, a gente vai se conhecer e falar, bom, me conheço, sei que eu tenho esses defeitos, como você falou, mas o que vai nos levar ao nosso progresso seria realmente a autotransformação, que precisa dessas duas etapas anteriores, a autoobservação e o autoconhecimento. Muito bom. Ela coloca, Fernanda, ela coloca em toda a obra dela, toda a obra psicológica, ela coloca a prática do bem como a saída para todos os dramas, conflitos e fobias, temores que nós temos. Ela coloca a obra do bem, ou seja, à medida como você falou mesmo, quando a gente trabalha o bem, nós vamos encontrando esse caminho que ela indica, é um caminho para dentro, né? Como você falou, realmente, a teoria simplesmente, ela estabelece um olhar, a gente vê, mas e daí? Para mudar tem que fazer alguma coisa, né? Precisa da ação. E ela coloca a prática do bem. Se você pegar todos os 16 livros, você vai encontrar nos 16 livros a obra do bem. Exatamente, nos ajuda a reforma íntima. Muito bem, Valéria, é isso aí, perfeitamente. Porque a Joana fala que nós somos uma sociedade que não sabe lidar com as suas emoções. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Quando elas surgem, a gente fica apavorado, nós não sabemos lidar com a nossa raiva,
não sabemos lidar com a nossa alegria, não sabemos o que fazer com aquele sentimento que a gente tem de uma forma ou de outra pelas pessoas, pelas situações, nós não sabemos lidar com tudo isso, né? Porque falta essa maturidade que o Kardec chama de maturidade do senso moral, que é a evolução da nossa moral. Como que a moral evolui? Na prática da caridade, do amor, do bem. Nós vamos nos reformando, né? E a Joana vem contribuir com esse olhar que Jesus apresenta, que os Espíritos apresentam, com a questão da autoobservação, para a gente identificar. Não podemos deixar de olhar para a gente, né? Nós somos educados para olhar para fora, para olhar para os outros, para olhar para lá, para olhar para cá. Não somos educados para olhar para dentro. A nossa sociedade ocidental não é educada para isso. E, Davi, tem uma pergunta aqui sobre a obra dela. A pessoa perguntou aqui, ó. Perguntou se cada livro concentra, vou botar aqui na tela, cada livro concentra um tema da psicologia, por exemplo, deu exemplo de paranoia, ou o tema é distribuído em vários livros? Olha, embora cada livro foque realmente algo em especial, por exemplo, o livro O Amor Imbatível Amor, ele foca em especial o amor, né? As questões do amor. Mas ele trata também de outros assuntos. Todos os livros dela praticamente tratam de tudo, tendo o foco em algum assunto realmente principal. Mas nós aprendemos sobre tudo em todos os livros dela. Todos os livros dela a gente vai, ela escolhe um assunto onde ela vai trabalhar aquele assunto preferencialmente, mas toda a obra dela você vai encontrar sobre tudo, porque ela fala que não existe progresso emocional, psicológico, dissociado um do outro. Tudo tem raiz numa coisa só. Então, se ela vai falar do egoísmo, ela vai falar do egoísmo, ela vai falar do orgulho, vai falar da vaidade, vai falar de outras coisas, focando no egoísmo, né? Que é a raiz ali, mas ela vai falar de todos os efeitos colaterais do egoísmo também. Então, a gente vai encontrar praticamente sobre tudo em toda a obra dela. E, Davi, você tem alguma obra da sua preferência que você sente que para você trouxe bastante ensinamento além das outras? Ou todas as obras são iguais, assim, no sentido de que de trazer ensinamentos? Tem uma preferida? Olha, em relação aos ensinamentos, toda a obra é uma obra, ela é maravilhosa. Eu não, eu assim, é, agora a gente sempre tem preferências com aquilo que precisa, né, em relação ao que precisa. Então, é, é, se eu fosse indicar uma obra, eu indicaria a obra toda. Mas eu tenho como preferência o Amor Imbatível Amor, que é uma das obras que, a, da capa contra capa, me encantou, me levou realmente a um aprendizado muito grande em torno desse sentimento que eu descobri de uma maneira muito sublime, né? Eu não sei se nós falamos do objetivo da obra, né? Acho que Por favor, tá. por Então, favor. um dos objetivos máximos da obra dela, né? E é o aprender a viver. Então, nós viemos para a Terra para aprendermos a viver. E viver não é existir simplesmente aqui no corpo. É um processo de eternidade. Então, ela ensina a viver. No livro Vida, Desafios e Soluções, ela coloca assim, que viver é viver com dignidade, com autenticidade, né? E por isso a gente precisa aprender com isso, né? Aprender a viver com os nossos defeitos, mas também com as nossas grandezas, ela fala nessa obra. Não é fazer o que nós culturalmente, religiosamente foi feito conosco, fazer a gente focar no mal e só evitar errar. Então, o religioso de antigamente ele era convocado a não errar, mas ele não era convocado a fazer alguma coisa para melhorar, só vigiar para não errar, né? Ela não. Ela fala: você aprende a conviver com os seus defeitos, com as suas grandezas, né? Não creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações. Reencarnamos para as grandes necessidades, para aquelas que são importantes para o nosso aprimoramento como ser que somos. Então, nós não reencarnamos para
conquistar, diz ela, tudo que tem de sublime naquele tempo que nós vivemos. Então, nesse tempo que eu estou vivendo aqui na Terra, é para eu conquistar tudo de bom que esse século tem, materialmente falando. Ela disse, não. Tem finalidades superiores, necessidades maiores, e a maior necessidade nossa, dentro desse sentido, é o aprimoramento espiritual, né? Que é o que nos trouxe à Terra. E no Homem Integral, ela continua explicando sobre isso. Ela fala assim, a finalidade da existência. O homem deve ser educado para conviver consigo mesmo, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. Porque senão acontece o quê? Se eu não aprendo a conviver com a solidão, com as minhas ansiedades e as minhas angústias, de maneira a buscar ajuda, mas a não fugir delas, apenas tomando remédios e fazendo coisas que me alienam, se eu não aprendo a conviver com isso, eu não estou amadurecendo, eu não estou crescendo. Então eu não vou conseguir compartilhar emoção nenhuma, porque as minhas emoções estão todas comprometidas, e eu preciso aprender a administrar, porque se eu não aprender agora, a vida vai renovar a proposta para mim. Quantas pessoas, não, eu não aguento essa vida, e recorrem ao suicídio. Né? Quantas vezes a pessoa não aceitando contrariedades. Então, meus irmãos, se a gente não está aceitando contrariedades como um meio de crescimento, tomemos muito cuidado. Nós precisamos aprender a administrar em nosso proveito pessoal as nossas emoções. Podemos procurar o terapeuta, podemos procurar a religião, é maravilhosa, podemos tomar a medicação se for necessário, podemos fazer o que nós acharmos que é importante. Mas é importante que a gente aceite que aquela contrariedade tem um convite ao aprimoramento para mim. Ela não veio por acaso. Ela não está acontecendo comigo por acaso. Né? Não é um plano de Deus para mim, para me destruir, para me machucar. Não é um azar que eu tive, né, de enfrentar uma situação dessa. É simplesmente um momento de reflexão. Né? Então, necessário prestar atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, ela diz. Precisamos nos conectar conosco. Isso é religião. Quem conecta-se consigo, conecta-se com Deus. Olha que interessante. Quando a gente aceita como e quem nós somos, nós nos conectamos com Deus. Rebelados, nos afastamos dele. Distraídos, estamos longe de Deus. Iludidos com uma imagem que não é verdadeira, estamos longe de Deus. Quando nós voltamos para a nossa essência, nós voltamos para Deus. Isso é religião. É o religare, que toda religião devia levar as pessoas a isso. Por isso ela disse na entrevista para o Divaldo, pretendo contribuir com o movimento espírita, auxiliando fazer a ponte entre as escolas filosóficas e psicológicas com a doutrina espírita, com o pensamento de Jesus, com o pensamento de Allan Kardec. Ela faz essa ponte, sabe? Essa ligação para mostrar para a gente isso. E aí tudo tem resposta, fica tudo muito mais fácil de entender. Peraí, eu não sou vítima. Deus não está contra mim. Eu não sou azarado. A minha vida tem um sentido. E para isso, eu preciso investigar para descobrir quem sou eu. Por que é que eu sinto isso? Quantas vezes a gente tem uma descarga de adrenalina, tem uma crise de raiva, de ira, chuta o cachorro, taca um prato no chão e quebra, grita com alguém. Aí depois fala assim, esse não sou eu. Meus irmãos, esse sou eu. É hora de olhar e falar assim, meu Deus, descobri. Tem uma ira dentro de mim que precisa ser trabalhada. Não dizer esse. Não, é igual. Sabe como é que a gente faz, Fernanda? Quando a criança vai andando e ela bate em alguma coisa, a gente vai lá e bate no objeto e fala mesa malvada, brinquedo chato. E aí o que o espírito entende? Entende que não foi ele que foi descuidado, foi o objeto que conspirou contra ele, foi a mesa que não devia estar lá onde ela estava. Então, quando nós fazemos esse olhar consciente, a gente vai perceber: ninguém está contra nós, o mundo não está contra nós, Deus não está contra nós. Existe algo em mim que me leva a ser irado, a gritar com as pessoas, a agir de maneira deseducada, a, não, a ser egoísta, a ser isso.
isso a gente vai, puxa vida, então eu vou descobrir a causa, né? E aí, na prática do bem, a gente vai polindo a nossa natureza. A gente vai polindo, polindo, polindo. E quando percebe, eu tenho uma amiga que ela era muito assim, é uma pessoa bastante emocional, assim, ela qualquer coisa, ela soltava os cachorros, tal, né, em cima das pessoas, tal. Passado 2 anos estudando na casa, começou a ajudar na sopa, na evangelização. 4 anos depois, um dia, ela chegou para mim e falou assim: Davi, você nota alguma diferença em mim? Eu disse: não, você está assim, aparência, sua aparência é muito jovial, a mesma pessoa de sempre. Ela: não, Davi, eu não sou mais a mesma pessoa. Tantas coisas já me aconteceram nos últimos tempos, eu não tenho mais aquelas vontades que eu tinha. Eu não quero brigar mais com ninguém, eu não tenho vontade de responder com raiva para ninguém. Eu fui percebendo que eu tinha que mudar, porque eu não podia exemplificar, falar para as crianças de paciência e eu fosse impaciente. Eu não podia falar para eles não gritarem e eu gritar com todo mundo. Então ela foi se vigiando, foi se policiando, foi praticando bem, foi mudando. E agora ela estava completamente diferente do que ela estava, né? Então é interessante a gente entender um pouquinho disso. Então, Exemplo, a transformação ela só vem quando a gente realmente usa o autoconhecimento, né, para alimento na nossa reforma íntima. E aí a gente, através das ações, é que a gente progride, realmente. E os livros dela trazem esse aprendizado, que nos inspiram a fazer isso. O Psicologia da Gratidão, que foi um que eu no começo mencionei, é um livro maravilhoso, explica exatamente como que acontece esse mecanismo da gratidão nos iluminarmos, de maneira que a gente passe a focar no lado positivo da nossa vida, em vez do lado sombra. Nós já estamos a 1h12. Você gostaria de compartilhar as suas últimas palavras conosco para nós fecharmos, Davi? eu vou só colocar mais um pedacinho dessa ideia, que Com certeza. está muito focado na criança, que inclusive é importante a gente controlar isso, né? É, Fique à por vontade. exemplo, por exemplo, a gente vai, quando nós falamos, né, quando o filho está crescendo, né? A gente fala: meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. Mas na verdade, nós estamos falando para ele o quê? Meu filho, você tem que estudar para você ter um bom emprego, para você ter uma fortuna, para você se destacar das pessoas. Então, na verdade, não é para ser alguém que nós estamos educando ele. É para ter coisas, é para estar na melhor posição nesse mundo, né? Então isso gera um reforço nas imperfeições que o espírito traz quando vem para a Terra para ser realmente alguém, não para ter coisas, para estar em destaque. Então temos que tomar cuidado com a educação dos nossos filhos. Nunca vamos dizer aos nossos filhos: olha, estude para você ser alguém na vida. Não, isso está errado. Fala: filho, se você estudar, você vai se colocar numa posição confortável na sua vida. Mas você precisa se educar, você precisa aprender o amor, ensinar, evangelizar o coração do nosso filho, para que através do evangelho e através do estímulo para que ele estude, para que ele consiga um lugar ao sol também neste mundo, ele consiga ter uma vida equilibrada, uma vida luminosa, né, que vai levar ele a atender o objetivo que o trouxe à Terra. Porque senão, né, sem esse alto amor, a gente vai entrando num buraco sem fundo e reencarna trazendo graves dramas psicológicos. Um menininho de 5 anos chegou para mim e disse assim: tio, eu não quero mais viver, eu vou me matar. Eu disse: mas meu filho, que ideia é essa? Ele disse assim: eu não quero essa vida. Eu não sei porque me trouxeram para cá. Eu não queria nascer. Por que eu estou aqui? Eu disse à mãe: o seu filho tem alguma educação religiosa? A senhora, ele tem 5 anos, 6 anos, a senhora já colocou em alguma. A senhora leva ele na sua religião? Ela disse: nós não temos religião, não. A gente vai conversando lá em casa, mas ele é muito rebelde. Eu disse: então a senhora vai trazê-lo na evangelização. A senhora vai trazer ele na evangelização, para que ele compreenda o sentido da vida e ele vá se adaptando à encarnação dele, porque essas marcas psicológicas do passado remoto ou recente estão atormentando o seu filho, como atormentam todos nós. Todos nós encarnamos
com essas injunções, né? Essas marcas do nosso passado, remoto ou recente. E a receita de Jesus é que a gente aprenda a amar. Que quando nós amamos, nós vamos diluindo as razões que fazem a gente não ter vontade de viver. Eu nunca ouvi de uma pessoa que ama, nunca ouvi, Fernanda, nunca ouvi de uma pessoa que verdadeiramente ama, a pessoa dizer assim: eu não quero viver, eu não gosto dessa vida. Porque isso é muito próprio de quem não está aprendendo a amar. Porque sem o amor nós não diluímos aquelas razões, aquelas traumas que nós trazemos para darmos o sentido à vida atual que nós vivemos. Então estudemos a obra psicológica e, de preferência, na ordem cronológica em que ela foi escrita, porque existe uma construção do pensamento da Joana ali. A orientação que nós recebemos da espiritualidade é estudar na ordem cronológica em que elas foram escritas, para que a gente vá construindo a ideia e vá interiorizando essa necessidade de aprender, que é muito sublime, sobre nós mesmos. Então essas são as minhas palavras, acho que é o que assim, é dentro do contexto da nossa capacidade, é o que nós temos para apresentar. Que maravilha! E isso que você falou do amor, a pessoa que verdadeiramente ama, ela tem esse sol interno, essa alegria de viver, porque o amor, ele alimenta e ele renova. E a pessoa que ama, ela encontra alegria nisso que você falou, de fazer o bem, de trabalhar para a comunidade, e aí se ilumina também. Então, não é a gente procurar alguém que nos ame para nos fazer felizes, é a gente quando começar nesse primeiro passo, e aí isso vai vir para nós. A obra de Joana de Ângeles é um excelente manancial de aprendizado para nós seguirmos esse roteiro. E como você falou, ela faz a ponte entre o Evangelho, né? E aí fica uma última perguntinha: por que ela não se identificou nessas mensagens que você mencionou do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela colocou um espírito amigo? Tem algum motivo para ela não ter se identificado? Eu não Ou sei nós as não razões assim. sabemos? Nós não Eu nunca sabemos. encontrei assim a razão pela qual ela não fez isso, né? É, talvez porque ela teve uma reencarnação muito próxima dentro das hostes religiosas, né? Ali, e isso pudesse trazer alguma associação que não fosse ser benéfica, né? Porque também não foi só ela que, né? A gente vê vários espíritos que não se identificaram lá, né? Nós vemos lá Sim. um espírito amigo, que é no caso ela, tem outros, né? Um espírito protetor, tem lá, em vez de escrever o nome, ele coloca lá um espírito protetor, né? E mesmo os nomes que tem, muitas vezes eles podem ser fictícios, né, ali, e não ser realmente deles próprios, né? Acredito que poderia trazer alguma ligação que não fosse contribuir muito, né, com, com o propósito da mensagem ou da obra em si. Acredito que seja isso, porque não existe essa explicação em algum lugar que eu, pelo menos, não me recordo. É linda essa ponte do Evangelho, porque o Evangelho é tudo, é o nosso roteiro. E ela trouxe essa abordagem psicológica que nos leva ao autoconhecimento e, portanto, nessa estrada, como nos propõe Santo Agostinho. Nós agradecemos imensamente a você por tarde da noite aí no Brasil, 2 horas na frente, ter compartilhado conosco todo esse conhecimento lindo e a sua presença, seu carinho e o seu tempo. Muito obrigada, nós aprendemos bastante e queremos dizer que o Davi tem esse curso, é uma live, né? No sábado de manhã, o grupo de Maria Dolores, pesquisem, vocês vão encontrar, e realmente são palestras maravilhosas. Agora vocês estão lendo o livro Amor Imbatível Amor, que é justamente o livro que você mencionou, que adora. Então, fica aqui a dica para vocês procurarem online, encontrarem no YouTube esse aprendizado que esse curso da Joana de Ângeles traz. E também estamos aqui às terças-feiras no nosso grupo, estudando o livro Estude Viva, que é uma obra de Emmanuel e André Luiz, também com a presença desse amigo querido,
e de outro convidado, que é o Marco Antônio Fonseca, também do Maria Dolores, e está aberto para quem quiser, quem tiver interesse em estudar. Então, agora para fechar, Davi, nós queremos convidar você para nos conduzir numa prece de fechamento, conduzindo o nosso pensamento, o nosso sentimento. Por favor. Bom, agradeço de coração mesmo esse carinho, né, do grupo Kardec Houston, né, que nos recebeu aqui com muita ternura na figura da Fernanda, de todos aqueles que compõem esse grupo. Então vamos orar, vamos buscar na prece o refrigério para as nossas almas, né? Vamos mergulhar nesse instante, nesse clima amoroso que a prece nos propicia. Quando oramos, estamos na presença de Jesus. E é como estamos nos sentindo agora, envolvidos pelas vibrações amorosas que emanam do seu coração dúlcido e carinhoso. Nas ardências de nossa alma, Jesus é o refrigério. Nas dores cruciantes que experimentamos, Jesus é o alento. No bálsamo que procuramos, Jesus cura-nos as feridas. Ele é o bálsamo divino que atende às nossas necessidades. Assim, Jesus, queremos te agradecer a bondade de nos amar de maneira incondicional. Um amor que nós ainda estamos aprendendo para um dia sermos como vós sois. Obrigado por esse roteiro de luz que o Senhor nos oferece, o teu Evangelho, a doutrina amorosa. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, não só nessa hora de grande alegria e esperança, mas em todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada, Davi. Coração entrelaçado, você é um amigo querido, parceiro aqui do nosso grupo, também muito querido. Nós tivemos várias pessoas aqui que participaram conosco, que fazem parte do nosso grupo de estudo, e muitos aqui de outros lugares, daqui dos Estados Unidos também. O pessoal da Europa vai ver amanhã, porque agora são 2h30 da manhã lá. Mas queremos muito agradecer pelo seu carinho e esperamos que você descanse agora, que já está bem tarde, e nossos corações continuam conectados. Obrigada, obrigada ao pessoal de Jales aí, do Maria Dolores, obrigada a todos que participaram. Um abraço bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, Davi. Tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigado a todos.